Maravilha, maravilha! Estamos aí, boa noite, pessoal. Como eu sempre digo, sintam-se em casa e já vamos começar aqui a nossa Pai Live de número 15. Pai Live 015. Nossa, tá cada vez mais. A gente tá evoluindo aí. Esse projeto que eu comecei já tem 15 semanas na data de hoje. E até agora, sem falhar em nenhuma, a gente tá aí cada vez mais, cada semana, explorando tópicos novos e aprendendo junto aqui, né? O objetivo é esse, é compartilhar um pouco de conhecimento, algumas ferramentas, algumas dicas legais. E na live atual, na live 15, a gente vai dar continuidade em um projeto prático, olha que massa. Então, na live 014, que foi a live da semana passada, a gente iniciou um projeto prático, uma API completa com Django e Django REST Framework. A gente já iniciou esse projeto e vamos dar continuidade hoje. Hoje eu garanto que vai ser uma parte mais legal que a live passada. Por que eu digo isso? Porque na live passada a gente iniciou o projeto do zero. Qual que é a ideia, né? Começar um projeto do zero. Não tinha nem um diretório na máquina criado aqui, eu criei com vocês, instalei o Django, a gente modelou as tabelas do banco de dados, o Django padrão, com algumas coisinhas legais já. Vocês já sentiram que no finalzinho da outra live a gente já botou um RQL na nossa API, então uma consulta e busca avançada e filtros na API com RQL, Django RQL. E já é uma coisa que não se vê conteúdo tão fácil assim que eu mostrei para vocês e é muito poderoso, né? Então já é uma API RESTful com essa flexibilidade de filtros, tudo dentro das boas práticas e tudo mais, como eu sempre falo. Mas agora a gente começa a bombar o nosso projeto, né? Deixar ele um pouquinho mais tunado e implementar algumas coisas que toda API que você vai trabalhar basicamente vai precisar. Por exemplo, autenticação por token, permissões de usuários baseado em recursos, permissões personalizadas, paginação também, e a questão de organização de dependências do projeto. Então, como eu disse, é um projeto completo, a gente começou do zero. Essa é a segunda parte. Se a gente conseguir matar tudo hoje, beleza. Se não, eu faço uma terceira parte, não tem problema nenhum. O importante é vocês aprenderem o passo a passo, o roadmap todo que é necessário para construir um projeto, para construir uma API completa, aí, né, com todos os recursos mais usados, né, as implementações mais básicas e algumas firulas também, porque a gente gosta dessas coisas. Então, o importante é vocês aprenderem esse flow, né, esse flow de trabalho, esse fluxo de trabalho para construir um software do tipo. Mas sem mais demanda, vamos direto ao ponto, que como tem muita coisa para ver, eu não quero prender vocês mais 2h30 aqui, então vamos direto ao ponto. Então vamos lá. Nosso projeto aqui, que a gente começou na live passada, na live 014, a gente já tem ela rodando. Então se a gente vir aqui, ó, em API V1 Brands, a gente está listando, cadastrando, já tem um CRUD completo de marcas e já tem um CRUD completo de carros, de brands e cars, tá? A gente está testando no Postman aqui, já tem um CRUD completo dessas entidades. Porém, todavia, entretanto, porém, é uma API pública. Se você publicar isso na internet, se você botar no ar, se você fizer um deploy, ela não tem autenticação, não tem permissão, não tem nada. Ficaria exposta, totalmente aberta ao público. E a gente sabe que geralmente uma API, um serviço que você vai criar, aí ele não vai ser assim, né? Você precisa fechar isso, fazer um sistema de autenticação para só quem tem a chave de autenticação, o login, usuário e senha, consegue utilizar. Porque daí não fica aberto na internet a sua API, não fica exposta, né? E a gente vai começar por esse ponto. Então vamos lá para o nosso planejamento da Pai Live número 15 de hoje, tá? Autenticação por JWT. Existem várias formas de autenticar uma API. Tem por autenticação por Basic Auth, que é tipo um usuário e senha passado, às vezes até na URL ou algo assim, com encode base 64. Existe vários tipos de autenticação, porém, eu vou mostrar para vocês aqui a autenticação por JWT é que eu sempre uso nos meus projetos. Ela é super segura e ela conversa muito bem com a arquitetura do Django, de usuários do Django que o Django já entrega para nós. Então, a gente já tem uma arquitetura que o Django entrega pronta, a gente viu na última live, no início do projeto, de usuários, permissões, grupos de usuários e login de usuário. Uma estrutura de login e autenticação o Django já entrega para a gente. E, na maioria dos casos, nos projetos que eu vi até hoje, de APIs com Django e DRF, a gente utiliza
o JWT, autenticação por JSON Web Token, né? Então aqui eu deixei como referência no material que depois eu compartilho com vocês o site oficial do JSON Web Token, que é jwt.io. Aqui tem um exemplo de JWT, que se você faz o decode dele, você consegue, além das informações de autenticação do usuário, passar no corpo também algumas informações. Tá? A gente não vai implementar aqui no braço uma autenticação JWT. Eu acho que teria que falar uma live inteira sobre JWT aqui, talvez. Sobre autenticação. A gente está falando de criptografia, a gente fala de headers e tal. A ideia aqui é usar uma biblioteca do Django, tá? Uma biblioteca do Django que implementa para nós uma autenticação JWT em cima da plataforma do Django. Olha que massa! É mais um daqueles módulos, daquelas libs que você tem disponível para o mundo do Django, por Django REST Framework, e implementa as coisas de forma muito fácil e você tem uma autenticação completa na sua aplicação, implementando essa biblioteca dessa forma. A biblioteca que a gente vai usar tem várias, tá? Para você implementar a autenticação no Django. Mas eu escolhi trazer aqui uma que eu acho super simples de se usar. Qualquer pessoa entende e consegue instalar na sua aplicação, que é a Simple, né? Simple JWT. Django REST Framework Simple JWT, né? Então, o nome já diz tudo. Aqui, ó, você tem que fazer a instalação dela e na documentação tem o passo a passo de como implementar aqui a autenticação e algumas configurações também que você pode colocar aí nos seus tokens, como o tempo de expiração deles e tudo mais. Maravilha? Então, a gente vai usar essa biblioteca aqui, o Simple JWT, Django REST Framework Simple JWT, para fazer a instalação aí de autenticação na nossa API. O primeiro passo, então, é instalar o Simple JWT. Você pode copiar aqui. Vou parar o servidor do nosso projeto. Vou dar um zoom para ficar legal. E é pip install Django REST Framework, tudo junto, traço Simple JWT, tudo junto também. Fazendo a instalação aqui, já instala de maneira muito rápida aí a nossa biblioteca. Depois disso, você tem que adicionar algumas configurações. Depois de você instalar a biblioteca, você tem que colocar algumas configurações, adivinha, no coração do nosso projeto, no settings.py. Então lá em core settings.py tem algumas configurações que você precisa fazer para o seu sistema Django, para a sua aplicação, para a sua API entender que você está querendo essa autenticação, que você quer usar esse módulo, essa biblioteca de autenticação. A primeira configuração que você tem que fazer é adicionar nos apps instalados do sistema do Django o Simple JWT. Então você volta aqui, vem em Core Settings, no coração do nosso projeto aqui nas configurações. Aqui em cima tem os Installed Apps. Você pode adicionar aqui o REST Framework Simple JWT dessa maneira aqui. Deixa eu ver se está legal a visualização para vocês. Aí, ó. Bacana, aqui em Installed Apps. Aí tem algumas outras configurações que dentro das configurações do REST Framework você tem que indicar para o Django qual é a classe de autenticação padrão do projeto que ele vai utilizar. O que isso significa, né? Por padrão, se você cria uma API em Django, como vocês mesmos viram ali, e você não configura a autenticação, qual classe de autenticação vai ser utilizada, o Django deixa exposto. Ele deixa o endpoint aberto, sem autenticação. Fica nulo, né? Fica sem autenticação. Porém, você tem que indicar para o Django, nas configurações do projeto, ou individualmente em cada view, mas a gente vai fazer uma configuração global no projeto aqui, dizendo para o Django o seguinte: ó, Django, a nossa API vai ser autenticada usando essa classe de autenticação aqui. E no nosso caso, a classe de autenticação vai ser uma classe que vem pronta no Simple JWT que a gente acabou de instalar. Então aqui tem uma classe na biblioteca Simple JWT Authentication, JWT Authentication. Então eu vou dizer para o REST Framework que é para ele usar como padrão de autenticação essa camada aqui, né? Essa classe JWT Authentication. Então eu preciso adicionar essas configurações aqui. Eu já vou explicar um pouco melhor para vocês. Aqui embaixo, tá? Não existe configuração do REST Framework ainda, então a gente vai criar aqui o REST Framework. E a gente vai dizer o seguinte: ó, REST Framework, ó, Django, a classe de autenticação padrão do projeto, default, aqui, o Default Authentication Class, vai ser essa classe aqui dessa biblioteca que eu acabei de instalar.
E aí automaticamente ele já aplica isso aqui em todas as suas rotas. Todos os seus endpoints nesse exato momento, eles vão estar já exigindo autenticação por JWT. E outra configuração que a gente faz, geralmente, é a Default Permission Classes. Aqui a gente está falando já de permissão. Aqui a gente está falando de autenticação por JWT, tá? Estou dizendo para o Django que a gente vai autenticar por JWT, com essa metodologia, dessa maneira que tem nessa classe aqui, ó, que é um código-fonte que veio no Simple JWT que a gente instalou. Eu estou aqui no código-fonte, ó, do Simple JWT. Essa classe, esse código, esse algoritmo aqui, que vai validar e vai autorizar o nosso usuário e gerar token também para o nosso usuário que estiver fazendo login na aplicação e estiver fazendo requisição na aplicação. Porém, questão de permissão, nesse momento a gente coloca aqui nas configurações do Django REST Framework que a classe de permissão padrão vai ser o isAuthenticated do próprio REST Framework, tá? Então aqui o REST Framework tem várias classes de permissão e tem uma delas que se chama isAuthenticated. O que isso significa? Somente quem estiver autenticado vai poder utilizar o endpoint, ele não fica público, tá? Então essas duas configurações aqui você precisa adicionar e só o fato de você instalar o Simple JWT e adicionar aqui essa configuração na sua aplicação, vamos rodar nossa aplicação agora, vocês vão ver que se eu voltar aqui e tentar agora dar um get em brands, por exemplo, em marcas, ele já está dizendo aqui, ó, o token informado não é válido. Então tem que informar um token. Já não está público. Tá dizendo não autorizado aqui. Não consigo acessar nenhuma rota da minha aplicação mais. Se eu vier aqui em /cars, por exemplo. Tentar cars aqui, não vai dar. Ó, o token, se eu não passar token, né? Vou botar sem token aqui. Ó, as credenciais de autenticação não foram fornecidas. Então eu preciso, a partir desse momento, a minha aplicação está toda fechada, não está mais exposta para a internet, né? Só o fato de instalar a biblioteca ele já implementa, baseado nas configurações que você botou aqui. Maravilha? Então olha como é simples, né? Tipo, de fato foi apenas aqui a instalação da biblioteca e algumas configurações a gente já conseguiu fechar, né, nossos endpoints e exigir token. Porém, agora você vai me perguntar, né? Como que eu vou gerar um token, então, para acessar, né? Onde que o usuário vai bater, vai requisitar um token. Aí entra de novo o Simple JWT, que tem pronto para nós rotas para você conseguir dar um get token, gerar um token e passar no corpo da requisição. Esse token eu já vou mostrar para vocês aqui. Maravilha? Então até agora, bem simples a implementação, né? Beleza, então aqui vocês vão ver que eu adicionei uma configuração extra, a gente já volta nela, tá? São configurações do token. Porém, antes disso, eu quero fazer com vocês o seguinte. A gente vai ter que ter rotas para o usuário gerar token, para ele poder requisitar um token. Ele passa o usuário e senha dele, usuário e senha do Django, e a aplicação devolve um token. Tá? Como que a gente faz isso? Tudo no Django é baseado naquelas 4 camadas que a gente falou na última aula, correto? Na última PyLive. URLs, que chama uma view, que chama o model e tal. Aqui não é diferente, a gente precisa disponibilizar para o usuário uma rota, né, uma URL. Então a gente tem que criar uma URL para ele gerar token. Ele vai fazer um post nessa URL, passando o usuário e senha dele. Essa URL vai chamar uma view. Dentro da view que vai ser feita a lógica de gerar um token, criptografado, verificar se o usuário e senha que ele está passando é válido e devolver para o usuário o token, para ele pegar esse token e passar nas outras requisições depois de novo. E aí sim ele vai estar autenticado e autorizado a usar. Porém, a gente vai ter muito pouco trabalho aqui, porque a Simple JWT, a biblioteca que a gente instalou, ela já traz as views prontas. As views que tem a lógica de gerar token, de verificar se o usuário do Django existe, se o usuário e senha está certo, de devolver o token já criptografado e com a expiração certa, né, que o token tem validade, com a validade certa. Tudo isso está implementado no código fonte da biblioteca que a gente já instalou. Então, basicamente, a gente precisa ir lá nas URLs, tá? Lá nas URLs, criar 2 URLs que a gente quiser para gerar token e dizer que essas URLs vão utilizar as views
do SimpleJWT, que já existe, a gente já instalou. Olha que simples. Então a gente precisa, primeiro, importar essas views nas nossas URLs do nosso projeto. Então agora a gente vai vir aqui no coração do nosso projeto, em Core, URLs, tá? A gente só tem aqui, por enquanto, o painel de administrador e as URLs de cars, que é o /brands, né? /cars. E a gente vai importar aqui em cima de from REST Framework SimpleJWT, a biblioteca que a gente instalou, import views, e eu vou dar um alias para elas aqui, vou chamar ela de JWT views. Então a gente está importando as views aqui do SimpleJWT. E agora a gente precisa criar duas rotas para funcionar. Basicamente eu vou demonstrar para vocês aqui. É só vocês virem aqui, ó, adicionar duas rotas basicamente. Eu vou formatar melhor para vocês enxergarem isso aqui de uma forma um pouco melhor. Senão fica muito zoado, né, a indentação aqui. Mas olha que simples. A primeira rota aqui, vamos focar na primeira. Eu criei uma rota aqui, uma URL, api/v1/token. Então o usuário vai ter que fazer um post lá, uma requisição para /api/v1/token. E aí a view que eu vou utilizar aqui é uma view que tem pronta no SimpleJWT. Aqui, ó, jwtviews.tokenObtainPerView. Essa é a view que está pronta do SimpleJWT, que tem toda a lógica de verificar se o usuário e senha está certo, se existe usuário no Django de fato, e gerar um token com uma validade específica e devolver para o usuário. Então é isso, a gente criou uma URL qualquer, API v1token, e usa a view que tem toda a lógica de implementação de token aqui. Tá tudo aqui, toda a lógica de implementação está toda na biblioteca que a gente está usando, a gente poupa o trabalho de ter que construir tudo isso aqui. Maravilha? E uma outra rota que a gente vai criar, que é uma boa prática, uma outra URL, é uma URL para o usuário poder dar refresh nesse token. Porque o que acontece? Um token JWT, geralmente, ele tem uma validade. Você pode definir uma validade. Você pode configurar para nunca vencer. Então você gera um token JWT para aquele usuário e ele tem expiração infinita, assim, ele é vitalício, né? Ele dura para sempre. Tem essa opção. Porém, geralmente nas boas práticas de segurança e tudo mais, você define uma validade que aquele token vai funcionar um determinado tempo. E por padrão, a SimpleJWT, um token dura 5 minutos. A gente vai ver como altera isso, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Mas você gera um token aqui no API v1token e ele vai durar 5 minutos. Durante 5 minutos você pode ficar fazendo requisições na API. Passou 5 minutos, você tenta usar ele, ele vai dizer token expirado. Aí você tem que atualizar esse token. Aí geralmente para atualizar você usa o refresh token. Então a gente criou uma rota aqui, ó, API v1token refresh, que vai usar a view do SimpleJWT também, chamada token refresh view. E ela também já faz a lógica aqui, né, de dar um refresh. Ela verifica a validade do token, ela verifica se aquele token é verdadeiro, pega a validade dele e te devolve um token com validade de mais 5 minutos. Tá? Então você tem que passar o refresh token aqui. A gente vai ver o uso na prática, vocês vão ver que é bem tranquilo de fazer isso. Mas aqui é muito simples. A gente precisou criar, basicamente, duas rotas da nossa aplicação. Tá? E agora eu volto naquela configuração adicional que eu falei com vocês do settings, que é essa configuração aqui do SimpleJWT, que eu vou mostrar alguns detalhes para vocês. Então a gente vem aqui em Core Settings, pode ser no final do arquivo aqui, e coloca as configurações da biblioteca SimpleJWT. Tem que importar o time delta aqui. Aqui, ó, eu até adicionei aqui, esqueci, ó. Vocês importar o datetime time delta aqui no início do settings. Maravilha. Vamos vir aqui, ó, em ordem alfabética. Beleza, vamos voltar aqui. Essa constante SimpleJWT no settings, a biblioteca SimpleJWT vai pegar as configurações que você definir daqui. Tá? Lá na documentação da SimpleJWT tem um exemplo, tá vendo aqui em settings, tem um exemplo de todas as configurações possíveis que você pode fazer para a autenticação da sua aplicação. Tem bastante coisa. Eu coloquei duas mais importantes aqui, que é o que o pessoal geralmente vai mexer, que é o que tem necessidade de mexer, né? Que é o Access Token Lifetime e o Refresh Token Lifetime.
que é exatamente o que eu citei antes. Quanto tempo de validade você quer definir, quer que aquele token tenha, e quanto tempo de validade você quer que o refresh token funcione, ele consiga ficar dando refresh. O que isso significa? Você gerou um token e um refresh token. O token tem 5 minutos de validade, mas o refresh token tem 1 dia de validade. Então, durante um dia inteiro, você pode ficar renovando aquele mesmo token, usando esse refresh token. Depois de um dia, nem o refresh vai funcionar mais. Aí você vai ter que ir lá e gerar de novo, do zero, um token e um refresh token. Então, 5 minutos por token, 1 dia por refresh token é o default, é o padrão que a biblioteca entrega aqui. Tá? Ele vem configurado por padrão dessa maneira. E aí tem outras configurações. Você pode definir qual algoritmo de criptografia você quer usar. Se você quer usar uma chave de assinatura diferente, por padrão ela vai usar a própria secret key do Django. Então, quando você cria um projeto Django, quando você dá lá um Django admin start project, ele cria uma chave única aqui, ó, tem uma secret key, tá vendo? Ele cria uma chave única da sua aplicação. Ela é única no mundo. Qualquer projeto Django que você gerar, vai gerar uma secret key única para o seu projeto. Então, por padrão, o SimpleJWT vai usar essa secret key padrão do Django para criptografar os tokens. Mas, né, se você quiser usar um diferente, é só você colocar aqui, por exemplo, né, nos settings do Django, né, vamos lá. O default dele é esse aqui, né? Mas você pode definir aqui a senha que você quiser, a chave de assinatura que você bem entender. ABC 123, sei lá. E aí o token vai ser criptografado com essa senha. Quem tiver essa senha consegue quebrar o token e todas as informações que tem nele, enfim, etc, né? Então, por padrão, ele usa aquela chave do Django, eu acho que é super seguro. É uma chave única, grande, né? Bem difícil de alguém conseguir acertar uma secret daquela. Então, eu não mexo geralmente nos meus projetos, eu deixo a chave secret do Django, a secret key do Django, default mesmo. E aqui a gente consegue, tem outras configurações, né? Por exemplo, o tipo de headers. Aqui a gente vai usar bitter token, o default dele é bitter token e eu sempre deixo também. Então a gente, quando vai fazer uma requisição, a gente gera um token, JWT, e quando vai fazer uma requisição para API, a gente passa esse token em formato de bitter token no header. A gente vai fazer junto aqui. Tá? Bitter token é um tipo de header que vai o token. É assim que a aplicação vai entender como que está chegando aquele token. Tem outros tipos também. O padrão é usar o bitter token, é o mais usado, né? E principalmente com Django e essa biblioteca, eu sempre deixo por padrão, não tem problema nenhum. E aí tem várias outras configurações que vocês podem explorar aqui, mas basicamente é isso, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Access Token Lifetime, você pode deixar em 5 minutos, e o Refresh Token em 1 dia, por exemplo, ou mudar e colocar aqui, sei lá, 60 minutos, né? 1 hora de token, enfim, você pode configurar conforme a sua demanda. Vamos deixar 5 minutos para testar. Se ficar incomodando muito, tiver que ficar gerando muito token, a gente troca. Mas basicamente aqui você vai configurar essas paradinhas assim de token. Bacana? Maravilha, agora já temos implementado aqui a autenticação da nossa API. Vamos testar. Né? Aqui eu não consigo listar cars porque eu não tenho token. Agora tem que rodar nossa aplicação, né? Vou rodar a nossa aplicação aqui. Aí eu não consigo, não foram informadas as credenciais. Aqui em Brands também, se eu não botar nada aqui, sem autenticação, não foram informadas as credenciais. Agora eu consigo fazer o seguinte. A gente criou o URL, né? Para poder buscar um token. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um post, método post, essa view, em localhost 8000, né, na sua aplicação, API v1 token, que é a URL, a rota, que a gente criou aqui para obter um token novo. A gente não tem nenhum ainda, a gente quer obter um token. E no body da requisição, aqui em body, no corpo da requisição, você passa o username e o password, o usuário e a senha do seu usuário. Que usuário é esse? Até agora a gente criou aqui, vamos ver, lá no painel de administrador, a gente criou um usuário PyLive014 somente, se eu não me engano. Tá? Só esse usuário a gente criou aqui. Então, esses usuários do Django,
Olha que massa, como é bom de usar essa biblioteca que se integra, né? Ela fica ali numa simbiose com o Django e com o Django REST Framework, ela usa da estrutura de usuários, permissões e senhas e criptografia que o Django já disponibiliza, ela usa isso para gerar os tokens e autenticar. Então, com todos os usuários que eu tiver cadastrado aqui, eu consigo gerar um token para minha aplicação. Já é possível fazer isso. Então, se eu pegar o PyLive 014 aqui, ó, PyLive 014, a senha super criativa também, eu coloquei PyLive 014. Você passa aqui username e password, tem que ser desse jeitinho aqui, tá? Que é o nome dos campos na base de dados do Django. Passando isso aqui no corpo, vou dar mais um zoom aqui para vocês, e fazendo o post, vai retornar na hora para nós aqui duas informações, o access e o refresh. O access é o seu token de fato, é o access token. É o token de acesso que você vai passar agora no header das próximas requisições e vai permitir você utilizar a API. Ele tem validade de 5 minutos aqui no nosso caso. E o refresh token, ele vai ser usado depois no endpoint para ficar renovando a validade do access token, e ele tem validade de 1 dia. Durante 1 dia você pode ficar reutilizando esse refresh token, ficar dando refresh no access token. É meio confuso, mas vocês vão ver que dá para sacar. Se eu pegar esse access token agora que foi gerado aqui para mim, que já disparou o tempo aqui que eu tenho para usar ele, eu vou listar marcas, por exemplo, né? Aqui não está autenticado. Eu vou vir aqui em Authorization no Postman, né? E aqui vou dizer que eu tenho um Bidder Token. Lembra que a configuração padrão do SimpleJWT é Bidder Token, tá? E agora eu venho aqui em Token e vou colar aquele token que foi gerado no endpoint anterior. Fazendo isso, pronto, já estou autenticado e já consigo criar a marca, já consigo, baseado nas permissões que o usuário tem, utilizar a API. Aqui em Cars também. Se eu vier aqui, colocar um Bidder Token, tá? Colar aqui o token que a gente gerou, já vou conseguir listar os carros aí e usar o endpoint, usar a API de forma simples. Para dar refresh no token, tem aqui, ó, eu separei o refresh token, que é aquele outro endpoint que a gente criou. Basicamente, você vai ter que pegar o refresh token, tá? Digamos que o seu access token venceu, né, os 5 minutos. Você pega o refresh token, tá? Você vem aqui no body da requisição e faz um post naquela nossa URL de refresh e cola aqui o refresh token no corpo da requisição. E aí você tem 1 dia, durante 1 dia você pode ficar dando refresh em token aqui, ó, gerando vários tokens durante 1 dia. Depois de 1 dia não vai ser possível nem dar mais refresh para pegar access token novo com validade de 5 minutos cada vez que você gera. Tá? Ou o tempo que você configurar aí, né? Como eu disse, você configura nas configurações lá do projeto e você define esses tempos, né? Esses limites. Mas é muito simples. Agora a nossa aplicação já está completamente autenticada de forma muito simples. Vocês viram aí. Foi só instalar a biblioteca, configurar nos settings e expor aqui 2 endpoints. Dá para fazer um terceiro endpoint que tem na documentação do SimpleJWT. Vamos ver aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu não fiz aqui, geralmente não é muito usado. Mas se você vai fazer, essa API vai estar integrada automaticamente com um cliente que está consumido, que é em Python, em outra linguagem, em algum outro sistema, você pode criar aqui um outro endpoint, um terceiro endpoint que é recomendado aqui, que é o de Verify. Você cria uma rota, uma URL, um endpoint, como preferir, e você passa o token que você tem e ele devolve sim ou não para dizer se aquele token ele ainda está válido. Ele verifica o token. Então, você, antes de usar um token, você verifica se ele está válido. Se for sim, você usa ele. Se for não, você dá refresh. Então, tem toda essa implementação. Se você quiser colocar esse terceiro endpoint baseado na documentação aqui, você tem essa possibilidade. Tá? Você consegue, de forma muito simples, ter uma verificação de validade do seu token, né? Bacana. Vamos ver aqui, já concluímos a parte de autenticação. E agora vamos para a parte que eu acho uma das mais interessantes. E é permissões, a parte de permissões no Django. Uma coisa é a autenticação. A nossa aplicação aqui, o nosso usuário já está autenticado. Ele já consegue usar os endpoints. Porém, com qualquer usuário que eu
gerar um token aqui, eu consigo fazer tudo na API. Eu não tenho sistema de permissões ainda. Então, o que acontece? Qualquer token que vier de um usuário válido que exista, ele consegue criar carro, deletar carro, alterar carro, criar brand, né, marca, deletar marca, alterar marca, mas eu não quero isso. Eu quero um sistema de permissão. Eu quero controlar a permissão dos usuários. Então, o usuário PyLive14 pode fazer tudo, o usuário Felipe vai poder só visualizar as coisas, ele não pode deletar, ele não pode alterar, só visualizar, ele só consome. O usuário XYZ, ele trabalha somente com cars, não cadastra marcas. Eu quero limitar essas permissões e poder ter um sistema customizado de permissões, a gente vai fazer isso. Agora, como eu já expliquei em outras lives, o Django nos entrega essa estrutura de usuários, permissões e grupos por padrão, que você faz a gestão desses usuários e permissões pelo painel de administrador que a gente acessou agora há pouco ali. Você cria usuários e define as permissões deles aqui no painel de administração. E aí eu queria falar um pouco com vocês, fiz um desenho maravilhoso aqui, sobre as permissões que o Django cria automaticamente para cada entidade que você cria no seu projeto. O que isso significa? O nosso projeto atualmente, ele tem branch e ele tem car, são models, né? São tabelas no banco. A gente tem um CRUD em cima de cada um desses caras, então a gente consegue visualizar marca, adicionar marca, alterar marca e deletar marca. Visualizar carro, adicionar carro, alterar carro e deletar carro. E para tudo que você criar no projeto, toda entidade que você criar, o Django, por baixo dos panos, ele vai cadastrar na base de dados dele essas 4 permissões para cada tabela que você criar, cada modelo, cada entidade que você criar no seu projeto. O Django automaticamente já cadastra por baixo dos panos, quando você cria esse modelo, 4 permissões default padrão para ele, que você pode definir essas permissões para o usuário. Olha que simples. Olha a mão na roda que o Django faz para nós sozinho aqui. Isso é incrível. Ele já faz tudo isso para a gente, já entrega pronto um sistema de permissões completo. Tá? Então você cria um usuário lá, por exemplo, Joãozinho. Você vai no painel e você vai ver que já tem disponível todas as permissões de marcas e carros, as 4 permissões de cada um, para você atribuir para o Joãozinho aquela permissão ou não. E aí tem as tabelas de sistema que eu estou chamando aqui, System. O que são as tabelas de sistema, né? São as próprias tabelas que o Django tem por padrão. Tá? Seriam mais, mas eu simplifiquei aqui em System. O que é isso? São essas tabelas que o Django traz por padrão. Tem tabela de usuário, grupo de usuário, grupo permissão, permissões, né? E também tem outras tabelas de log, de auditoria, tudo que o Django cria por baixo dos panos para nós, né? E aí, com isso, você também pode definir as permissões se esse usuário ele vai poder alterar vai poder fazer CRUD, né, nessas tabelas default de sistema do Django. Então você define lá para o Joãozinho se ele vai poder criar novos usuários e atribuir novas permissões para novos usuários ou não. Você define isso. A gente chama isso de super usuário. O Django chama isso de staff user ou super user, né? É o cara que pode mexer em tudo, inclusive nas tabelas do sistema. Então aqui é um esquema simples que eu fiz. Imaginem que a gente tem essas permissões aqui que o Django já serve para a gente e eu vou criar lá um usuário e vou chamar ele de regular user, né? Aí eu boto para ele aqui que ele vai só visualizar brand e ele só vai visualizar carros. Então ele só vai poder consumir marcas e carros, não vai poder cadastrar, criar, deletar, nada. Só visualizar mesmo, só consumir o dado. Um usuário totalmente customizado aqui, ele pode ver e adicionar marca, mas não pode deletar e alterar. Ele pode ver e adicionar e alterar carros, mas ele não pode deletar. Você pode brincar com essas permissões conforme a sua necessidade. Aqui eu chamei de admin user, é só um nome fictício esses nomes aqui, tá? Só para simplificar. Mas o admin user ele pode fazer o CRUD completo, tanto em marcas quanto em carros. Ele pode deletar, adicionar, fazer tudo que ele quiser. E aqui o super user, né? O super user é o cara que eu falei agora. Ele tem permissão para fazer tudo, inclusive mexer nas tabelas do Django de sistema e criar usuários novos, permissões novas, auditoria, né? Tudo mais. É o pica das galáxias ali. Então foi um exemplo simples aqui que vai estar disponível no material depois também que eu compartilho da live para vocês terem uma ideia melhor aí de como funcionam essas permissões.
Maravilha, e como eu uso isso? Tá? Se eu vier aqui no painel do Django, no admin, eu vou vir aqui, eu vou criar um usuário novo, tá? Deixa eu criar um usuário novo aqui. Vou criar um usuário que vai ser o PyLive 015 agora, né? A gente está na live 015. Vou dar uma senha para ele aqui. Confirmar a senha, tá? E depois que você cadastra o usuário, aqui embaixo você define as permissões dele, olha que massa. Então vocês vão ver que já tem aqui, ó. Adicionar marca, alterar marca, deletar marca, visualizar marca. Adicionar carro, alterar carro, deletar carro, visualizar carro. Olha que massa. Já tem tudo aqui. E as tabelas de sistema, ó. Autenticação e autorização, administração de logs, grupos aqui, né? Grupos e permissões, logs. São tabelas de system, que eu chamei no nosso desenho lá. O tipo de conteúdo e sessões, tá? Então, digamos que esse usuário aqui, o PyLive 15, ele vai poder visualizar a marca e visualizar carro. Ele só vai poder ver as coisas, né? Vamos imaginar isso. Então eu vou atribuir aqui para ele visualizar marca e visualizar carro. Ele vai poder consumir os dados apenas, não vai poder alterar nada. Eu vou salvar, pronto. Nosso usuário 15 aqui, PyLive 15, já vai estar. Se eu gerar um token para ele aqui, tá? Vou gerar um token aqui, ó, para o PyLive 15. Se eu botar uma senha errada, obviamente, né, vai dizer aqui, ó, usuário e senha incorretos, né? Então tem que ser a senha que eu criei ali para ele e vai devolver um token para esse usuário, já está funcionando. Porém, todavia, entretanto, né, ele vai poder aqui, se eu botar o token dele, né, ele pode visualizar marcas, maravilha, mas eu vou tentar criar uma marca com ele aqui, ó, fazer um create de brand. Vou pegar uma marca aqui, vou criar uma Kia, marca boa, eu adoro a Kia. Eu tenho um Kia, maravilha de carro. Vou usar o token do PyLive 15, que não tem permissão, que na verdade, né, ele não tem permissão para criar marca, e criou uma marca. Ué, como assim? Tá errado? Deu erro aí, ADM? Não, calma. Aqui ainda não está fazendo a gestão de permissões, apesar da gente ter atribuído para esse usuário somente permissão para visualizar e ele não pode criar, deletar nem nada. O nosso sistema não está usando essas configurações que eu fiz ainda. A gente precisa implementar permissões. Então é isso que a gente vai fazer agora. E para implementar essas permissões, usando o Django REST Framework, o DRF, é muito simples. O Django REST Framework ele já traz várias classes de permissão padrão para o seu projeto. Várias classes de permissões prontas para os casos mais usados. Tá? Quando você instala o DRF, ele já tem classes lá de permissões. E, assim, são as mais usadas que existem em algum projeto que você vai fazer. Ele já escreve, já te dá pronto isso. Os desenvolvedores do DRF pensaram, a galera geralmente usa desse jeito, então eu vou dar essas opções para eles. Tá? E a gente pode configurar uma classe de permissão global para o projeto. Todos os endpoints vão respeitar aquela permissão, aquela regra de permissão. Ou não. Ou a gente pode configurar por view. Em cada view eu quero uma permissão diferente. Eu quero escrever a minha própria classe de permissão muito louca. Você pode fazer também. Mas vamos começar pelo básico aqui. As classes de permissões prontas do DRF são... tem algumas aqui. Allow Any, isAuthenticated, que a gente já viu. isAdminUser. O nome já diz muita coisa, né? Se eu configurar no projeto Allow Any, no Settings, vai ficar exposto o nosso projeto. Todo mundo está permitido. Vai ficar público de novo o nosso projeto. O token não vai fazer diferença nenhuma. Na verdade, vai ficar exposto, né, de novo a nossa aplicação. isAuthenticated a gente já está usando ali. Então ele já exige, né, que esteja autenticado o usuário para poder usar. Então a gente já configurou o isAuthenticated. Aí a gente tem isAdminUser. Então eu quero que somente usuários admin usem aquela rota específica. Só quem é admin user, né, que é aquele super user que a gente está falando. Tem isAuthenticated ou read only. O que isso significa? Para métodos get, ele deixa expostos os métodos get. Então listagem e retrieve ficam expostos. Tudo que é delete, post e put patch, ele fecha. Precisa de autenticação. Tá? Tem várias regrinhas. Se a gente vier no código fonte do DRF, acho que está aqui, ó. Vamos achar aqui o REST Framework.
e em permissions. Todas essas classes que eu listei ali, elas estão aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ó, o allow any, e aí o has permission é true, tá vendo? Olha que bacana, esse permitir todo mundo, né? Esse que deixa aberto, o método de permissão é return true. Se você ir no código fonte do DRF, é isso, é tipo libera geral. Qual que é a regra aqui para... tem esse método, né? O has permission é onde você escreve a regra que você quer liberar ou não endpoint. Se ele retorna true, ele está permitido. Se ele retorna false, ele está negado, está bloqueado. Então, olha a regra do allow any. Return true. O dev que fez isso aqui deve ter quebrado a cabeça um monte, né? Imagina ele olhando a tarefa. É sério que é só botar um return true? Quem implementou essa classe aqui nessa sprint teve uma facilidade aí, né? Aí o isAuthenticated, ele vai verificar se o user da requisição está autenticado para retornar true. Se não tiver autenticado, retorna false. O admin user vai verificar aqui se o usuário é staff. Olha o que eu falei, viu? Se tem um usuário e o usuário é staff, retorna true, senão vai ser false. Olha que massa. Aqui, o read only que eu te falei, se for método get, tem esses safe métodos. Os safe métodos é get, head e options. Mas basicamente vocês podem considerar aqui o get. Ele permite. Se for outro método e não está autenticado, ele bloqueia. Então tem várias aqui. Mas aqui eu queria ver com vocês, que é a mais usada, que vocês provavelmente vai atender a demanda de vocês, é essa Django Model Permissions. Cara, essa aqui, sensacional. Você configura aqui nos settings do projeto para usar essas duas classes de permissão. Além de estar autenticado, o usuário tem que ter, tem que passar no Django Model Permissions. Então vamos adicionar lá nos settings do projeto. Aqui no settings, tá? Em default permission class, além do isAuthenticated, a gente diz que todas as rotas do nosso sistema vão usar a Django Model Permission. O que isso significa? Essa é a classe de permissão que o DRF entrega para nós prontinha aqui, tá? E ela vai olhar se o usuário tem permissão para fazer aquela operação naquele model, naquela tabela. É exatamente o desenho que eu fiz aqui. Então, essa classe de permissão vai verificar se o usuário logado que está tentando usar aquele recurso tem a permissão adicionada no cadastro dele. E aí sim funciona do jeito que a gente quer que funcione. Você vai lá no painel, a gente atribuiu para esse usuário, né, apenas visualizar brand, view brand e view car. Ele não tem o delete car, não tem o delete brand, não tem o create, né, o add brand, o add car. E essa classe de permissão ela verifica isso. É exatamente essa que a gente precisa. Então, se você configurar no projeto para usar aqui Django Model Permission, com uma linha de código só, olha que massa. E você rodar a sua aplicação. E tentar usar agora, eu vou ter que gerar um novo token, tá? Aqui, ó. Vou gerar um novo token para esse usuário, que só pode visualizar as coisas. Vou tentar listar marcas, tá? Listar brands. Listar ele tem que permitir, porque é um get. Bacana? Então, listar está funcionando aqui, ó. Agora eu vou tentar criar uma brand. E agora ele não pode permitir porque o cara não tem permissão. Vou tentar criar uma brand. Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui Hyundai. É desse jeito? Não? É com I? Como que se escreve? Não, eu acho que é HY, né? E I no final. Assim? Vamos ver. Como é que os coreanos escrevem? Hyundai. Assim mesmo. Marca boa também, eu vou colocar aqui, ó. Aí agora eu vou criar uma brand com esse usuário que não tem permissão para criar. E nesse momento você não tem permissão para executar essa ação. Ele dá um 403 forbidden aqui, né, negado, e pronto, você não consegue criar. Você não consegue deletar também, então se você pegar aqui e tentar deletar a brand de número 1, você não tem permissão, tá? Agora se eu voltar lá no painel de administração, tá? Do PyLive aqui 015 e dizer que agora ele pode adicionar a marca, ó, can add marca, eu adiciono para ele a permissão, salvo, volto aqui e agora ele consegue criar. Olha que flexível, que maravilha, que coisa linda. Com uma linha de código, usando o Django REST Framework, o poder da produtividade do REST Framework e tudo que já tem pronto no Django, você tem um sistema completo de permissões
bem modulares, bem flexíveis, para todas as tabelas futuras que você criar, todas as entidades futuras que você criar, é só você vir no painel e atribuir para o usuário o que você quer que ele faça. Maravilha, né? Então vamos tirar de volta aqui o PyLive 15. Esse ADD marca. Vou deixar ele só de visualizador, esse cara aqui, por enquanto. Bem reduzido o acesso dele, agora ele já não consegue mais criar. Maravilha, tá funcionando, que é uma beleza. Só consegue listar aqui carros e listar marcas, não consegue fazer mais nada. Então, com essa configuração aqui, indicando para o Django qual classe de permissão, qual regra de permissão a gente quer que ele use, o nosso projeto já aplica isso para todas as rotas. Porém, isso aqui é uma configuração global. Todas as rotas vão pegar essa configuração aqui, mas não impede de você adicionar uma configuração personalizada por view. Eu entendo que em um projeto, nem todas as views do seu projeto você vai querer a mesma regra de permissão. Então você pode definir uma global, uma regra padrão, nos settings, como a gente fez aqui. Todo projeto vai respeitar isso aqui, todas as rotas que você criar no futuro vão ter que respeitar isso aqui. Porém, vai ter uma rota específica da sua aplicação lá que você quer que seja pública, por exemplo. E aí é muito simples, naquela view específica daquela rota, você tem como setar especificamente para ela qual a permissão que ela vai ter, qual a classe de permissão e autenticação que ela vai ter. Então você, além de configurar global, e todo mundo herda aquela configuração global, tem como, desse jeito que está aqui, ó, você setar na view, direto na view aqui, por exemplo, a gente tem aqui, vamos lá, aqui em Cars tem rota para Brand e rota para Cars, né? Aí digamos que aqui em Brand eu quero que seja público, tá? Aí eu venho aqui e eu boto que Permission Classes vai receber as permissions aqui do REST Framework, né? Permissions.allow any. Então, Brands vai estar liberado para todo mundo com todas as permissões, todo mundo vai poder fazer tudo. Porém, o resto do projeto todo vai estar respeitando o que está nas configurações. Apesar de você definir um padrão para o projeto, você pode subscrever a configuração padrão a qualquer momento, em qualquer rota, em qualquer view que você quiser e personalizar. Olha que massa, né? Então, só para mostrar para vocês que tem essa opção também. E a parte mais legal nem é isso, tá? A mais legal vem agora, onde você consegue ter permissões personalizadas. Digamos que você tem uma regra de permissão muito louca e muito específica para uma rota ou para um recurso. A gente sabe que regras de negócio são complexas, né? Sei lá, vamos viajar aqui. Somente usuários com e-mail @bol vão conseguir acessar o endpoint de criar. Você pode criar uma classe, você cria daí uma classe de permissão, você escreve a classe de permissão, herdando da base permissions do REST Framework, e no método REST_permission você escreve a regra que você quiser. Aí você coloca aqui, se user ponto email tiver @bol, return é true. Tá liberado, senão não tá. Então dá para viajar nisso aqui. Só usuários maiores de 18 podem usar essa API, essa rota. Você cria uma class ali que herda de base permissions do REST Framework e escreve a sua regra, o seu algoritmo de permissão, como você bem entender, e depois configura na rota que você quer. Olha a flexibilidade que isso dá e é muito simples de fazer, tá? E aqui a gente vai fazer um exemplo de permissão personalizada juntos. Vocês lembram que na nossa tabela de carros, no nosso model aqui, a gente tem um campo owner, que é uma chave estrangeira para usuário do Django. Qual que é a ideia desse campo aqui? A ideia é o usuário que estiver logado conseguir ver e interagir apenas com os carros que ele é dono, tá? Isso aqui tem a ver com multitenant também. Multitenant compartilhado, mas não é tanto assim. Na live 07 eu falo de multitenant compartilhado e a gente vai bem a fundo nisso. Não é o foco aqui. O foco é eu mostrar para vocês uma personalização de uma permissão aqui no Django. Você criar a sua classe de permissão personalizada, né? Com a regra que você bem entender. Então a gente vai criar aqui uma classe de permissão nossa, que vai herdar do base permissions do Django, e a gente vai escrever dentro lá da regra que se o usuário que está fazendo a requisição for o dono desse carro,
for o owner desse registro, aí ele está liberado. Aí ele pode ver, se, ou deletar, ou sei lá, né? Baseado na permissão que ele tem. Se não, não. Senão ele não pode, ou ele não lista. Ou na listagem de carros dele, vai vir só os carros que ele é dono. Bacana, né? Então como que a gente faz isso? Primeiro a gente vai criar um arquivo de permissões que a gente não tem ainda. Então eu vou vir aqui no Django. Aqui em Cars, dentro de Cars, eu vou criar um arquivo chamado permissions.py. Tá? E aí eu vou importar do REST Framework. Na verdade eu vou mostrar para vocês lá no Visual Studio Code direto esse código inteiro aqui. O REST Framework tem uma classe chamada Base Permissions. Tá? Que todas as classes de permissões dele mesmo, aquelas que a gente viu antes ali, elas herdam do Base Permissions. E quando você quer criar uma permissão personalizada, você tem que herdar dela também. Então você herda aqui de Base Permissions, e eu criei uma classe de permissão aqui chamada Car Owner Permission, para dizer que é uma classe que o usuário tem que ser dono, tem que ser owner daquele carro, e ele vê só os carros que são dele e interage só com os carros que são dele. E aí a gente tem dois métodos aqui. Tem o hasPermission e o hasObjectPermission. Tá? Por que isso, né? Quando você trabalha com uma lista, deixa eu voltar aqui. Aqui você está listando vários objetos. Tá? Então aqui você não tem uma permissão específica por objeto. Mas se eu tentar pegar a brand, vamos usar carros de exemplo. Eu vou aqui em Cars, tá? Deixa eu abrir. Vamos trabalhar com Cars agora. List Cars. Aqui eu estou listando todos os carros, tá? Vários objetos. A permissão que vai ser aplicada aqui na listagem vai ser a permissão do hasPermission, se ele tem permissão ou não naquela rota específica. Esse outro método da classe de permissão, hasObjectPermission, ele retorna true ou falso para objeto específico. Então, se eu tentar abrir o carro 1, se eu tentar deletar o carro número 1, aí eu vou poder fazer isso somente, né, para o objeto owner for igual a request user. O que é o objeto aqui? É o carro em si, é uma entidade do car, é um car. E aí você pode acessar o campo owner aqui do carro, e se ele for igual ao usuário da requisição, ele tem permissão, vai retornar um true, senão não, ele não consegue acessar aquele objeto específico. Então tem a separação de hasPermission e hasObjectPermission, que é mais granular. É uma permissão por objeto específico. Tá? E dessa forma você consegue fazer isso. Então aqui, ó, no hasPermission, se for uma listagem, ou seja, se você der um get e for uma listagem, quando você dá um get em todos os seus carros, eu vou alterar a query set, o filtro, para filtrar somente carros onde o owner, o campo owner, for o request.user. E aí eu retorno true como autenticado. Se não for listagem, aí eu rodo a permissão padrão que tem. Então o que eu estou fazendo aqui? Implementando dessa forma, quando você dá lá um get cars na lista de carros, vai retornar para você, você vai enxergar somente carros que você é o owner, você que está logado é dono. Olha que bacana e que simples, né? E aqui no Object Permission, se eu tentar buscar um carro, deletar um carro, atualizar um carro em específico, ele vai verificar se eu tenho autorização para acessar aquele objeto único específico. Não estamos falando de lista aqui. É um objeto específico. Ou seja, se o carro.owner for igual ao usuário que está fazendo a requisição, ao request.user, vai dar para eu mexer nesse objeto e visualizar esse objeto. Senão, não. Senão vai retornar falso e eu não tenho acesso. E essa é a nossa classe de permissão personalizada. Porém, a gente não está usando ainda, né? A classe. Então, a gente precisa ir lá na view agora, na car model view set, e usar essa permissão que a gente acabou de escrever. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso, tá? Depois de criar aqui a classe de permissão, você pode vir aqui na view de carros. E lembra que eu falei que ele vai pegar a configuração global de permissões do projeto. Porém, você pode vir aqui e você pode personalizar. Então aqui eu vou colocar o seguinte, ó. From cars.permissions, que a gente criou agora, import a classe de permissão que eu acabei de
de criar lá, ó, Car Owner Permission. E na view de carros, eu vou botar duas classes. Primeiro, eu quero que ele respeite o Django Model Permissions ainda. Eu ainda quero que ele respeite a hierarquia, né? Então aqui eu boto em ordem qual que eu quero que... A ordem aqui importa. Qual que eu quero que ele olhe primeiro. Primeiro ele vai ver se o cara tem permissão para fazer aquela ação. Se não tiver, já vai morrer ali. Ele não tem permissão para fazer aquilo. Se ele tiver permissão para fazer aquilo, eu ainda digo que ele tem que verificar antes se a pessoa é dona daquele carro. Então, olha que massa. Eu consigo botar duas classes de permissões aqui. Primeiro, ele vai verificar se o cara tem permissão, né? Se o usuário tem permissão para fazer aquela ação, para deletar um carro, para visualizar um carro, para alterar um carro. Se passou nessa, ainda tem a segunda verificação, que é: você é dono desse carro, senão você não pode listar e não pode ver ele. Então, aqui eu configurei uma permissão personalizada em Cars, tá? Só criando aqui uma classe e configurando na view. Se a gente testar isso aqui agora, deixa eu voltar aqui. Vou gerar um token novo para o meu usuário aqui, o PyLive 15. Ele só pode visualizar, né? Lembrando, o PyLive 15, 015 aqui, que a gente gerou um token, ele só pode visualizar carro e marca. Porém, ele não tem nenhum carro cadastrado para ele ainda. Ele não é owner de nenhum carro. Então, se a gente vier aqui agora no Get Cars, não vai aparecer nada, uma lista vazia. Ele não tem carro algum cadastrado para ele. Então ele não enxerga carro algum. Se eu pegar o carro número 1, que pertence a outro owner, que não é dele, se eu tentar forçar a acessar o objeto número 1 aqui, vai dizer que você não tem permissão para executar essa ação. Você está negado. Eu não consigo nem acessar objetos. Carros que não são meus. Somente os que são meus. Olha que massa, né? Mesmo liberando permissão. Então, se eu vier aqui no PyLive 015, liberar a permissão para ele em tudo, ele pode fazer o CRUD inteiro de tudo agora. Ó. Mesmo fazendo isso, se eu tentar buscar um carro que não é meu, ele ainda não tem permissão para fazer isso. Porque ele não é dono do carro. Se ele fosse dono, ele conseguiria fazer. Agora, se eu tiro as permissões dele, ele é dono, mas também não pode ver, também é negado. Então, cara, fica muito seguro, bem completo desse jeito. E você pode brincar aqui com as permissões personalizadas. Agora, se a gente fizer um login aqui, né, com o PyLive 014, que é o cara que tem carros, né, e ele é super user, vou pegar aqui, ó, o access token dele, vou colocar aqui, e agora vai trazer os carros do PyLive 014, que é um só, né, tem um carro só aqui. Se tivesse mais de um, não, aqui tá trazendo, foi mal, tá trazendo o carro número 1, que é o owner, é ele, é o PyLive 014. Se eu ir na listagem de carros, traz todos os carros que eu sou dono apenas. Só vejo os meus carros, só interajo com os meus carros. Massa, né? Então, dessa forma muito simples, a gente implementou aí permissões por ação, por método, por personalização, personalizar do jeito que você quer a sua permissão. Olha a flexibilidade, a facilidade que você tem em fazer isso, e você faz uma gestão no painel de administração ali muito simples em cima disso. Né? Show de bola. Vou tomar uma água aqui para molhar a garganta. E em seguida a gente já continua aí as nossas implementações. Maravilha, vamos ver qual é a próxima parte. Agora a gente entra numa parte legal. Paginação. Olha que top. Primeiro eu vou ajeitar aqui pra gente. PyLive 014. Eu vou fazer o seguinte, para não ficar gerando token toda hora, eu vou vir aqui em Core Settings e vou botar aqui o lifetime de 60 minutos. Tá? Para não ficar gerando toda hora token. Então eu vou gerar um token aqui uma vez na vida. E temos 60 minutos agora para usar esse token sem precisar ficar gerando outro aqui. Tá? Maravilha. Vou colocar aqui esse token. Beleza, tá funcionando aqui. Vou pegar aqui Create Car, por exemplo. Create Brand também. E List Brand. Massa, eu vou precisar desses endpoints aqui. Vou autenticar aqui eles. Vou deixar tudo preparadinho para a gente fazer o teste agora de paginação. Olha que massa. Uma API, geralmente,
você vai precisar implementar a paginação por questões de desempenho mesmo, né? Vou criar um Fuscão preto aqui. Por que não criou? Ah, o 4 aqui, ó. Tá, beleza. Não tem problema. Tem que ser uma brand que exista, né? Senão eu não consigo. Quais brands existem? A 1, 2, 6, 5, 3 é Volkswagen. A Volkswagen é a 3. Beleza, vou criar uns Fuscões aqui, ó, vários Fuscas pretos. Tô criando aqui. Vou criar vários Fuscas, ó. 15. Tudo repetido, mas só pra gente ver a paginação funcionar. Eu criei 25 Fuscas pretos. Vou criar aqui até o 30. Maravilha. Criei vários Fuscas. Aqui eu vou conseguir criar brands, não vou precisar, eu acho que agora, de brands. Tá bacana. E é isso, tá? Vamos lá. Paginação. Se vocês buscarem todos os carros aqui, tá? Vai vir um listão. Peraí, deixa eu ver o que aconteceu de errado aqui. Ah, eu criei vários carros, mas para o Auner 2. E eu tô logado com o Auner 1, daí vai aparecer só pro Auner 2. Agora eu tenho que criar vários Fuscas aqui pro meu Auner. Pro usuário que eu tô logado. Olha, já funcionou a nossa permissão, já me trollou aqui, né? A nossa permissão que a gente implementou ali já me trollou. Vou criar vários aqui, ó. Pra gente poder paginar, né? Por isso que eu tô criando vários aqui. Ó, massa. Vários aqui, várias requisições. Top, já tá bom. Agora, vindo aqui em List Car, a gente tem uma lista de vários carros, tá vendo? E traz tudo de uma vez só. Se você faz uma requisição em /cars, ele traz tudo de uma vez só. Um listão de carros numa pegada só, numa página só. Com o tempo, né? Com muitos registros na base, em uma base que a gente tem, sei lá, 100, 200, 300 mil registros, fica inviável você dar um get e retornar 100 mil registros em um JSON. Fica pesado, demorado, pode dar até timeout. Aí entra a paginação. Desde cedo já coloquem paginação dos seus endpoints. E aí você pode definir que você quer buscar apenas uma página com 10 registros e você busca de 10 em 10, por exemplo, tá? No Django, para fazer isso, como vocês já devem esperar, o Django REST Framework, o DRF, tem classes de paginação prontas para usar. Olha que maravilha! E ele tem algumas classes aqui. Tem o Page Number Pagination, Limit Offset Pagination e Cursor Pagination, que a gente não vai usar ele meio que traz... Ele pega um campo de data de referência e quebra o URL em data, mas eu trouxe aqui a opção. Mas para API não é o mais recomendado aqui no nosso caso. Mas a Page Number Pagination e a Limit Offset Pagination, a gente vai usar e ver como funciona. Então vamos começar pela Page Number Pagination. E adivinhem como se implementa isso. Só deem um chute. Indo lá em Settings do nosso projeto e botando a configuração. Duas configurações a gente tem aqui, ó. Gente, o Django REST Framework, por isso que eu falo, olha a simplicidade. Olha, presta atenção. Tá paginado. Meu sistema inteiro. Minha API inteira nesse momento. Implementado. Por padrão com paginação. Gente, isso aqui é fora da realidade. Qual é outro framework que vocês conhecem que é tão produtivo quanto duas linhas de configuração? Eu defini aqui, ó, Default Pagination Class. Eu disse que vai ser a Page Number Pagination do Django REST Framework. E eu disse que o Page Size, por padrão, se você não botar nada, é 100 registros. Mas eu botei 10 aqui. Eu quero 10 registros por página. Salvei, pronto. Paginou meu sistema inteiro, minha API inteira. Se eu buscar os carros aqui agora, presta atenção no resultado aqui, ó. Tá resultando uma lista só corrida, né? Com tudo. Com todos os registros. Se eu buscar agora, olha que sensacional. Ele traz uma estrutura diferente já. Ele traz aqui um count, dizendo quantos são os registros totais que retornaram dessa busca. Ele diz qual é a próxima página aqui. Tá vendo? Ele está dizendo que a próxima página você tem que passar o parâmetro page número 2. Não tem página anterior, porque a gente está na page número 1. E ele traz aqui o results, que é a lista com 10 carros somente. Só tem 10. E vai trazer de 10 em 10 paginados. Se a gente for agora aqui para page igual a 2,
ele traz as próximas 10, os próximos 10 carros, e ele diz aqui que a próxima, né, a next, é a página 3, a anterior é a raiz, né, é a 1. Se eu for aqui para a página 3, ele diz que não tem próxima porque acabou, você está na última página, a gente tem só 23 carros e agora trouxe os últimos 3 aqui, ó, tá vendo? Não tem próxima, tá nulo, e a anterior é a 2. Olha, perfeito, você consegue navegar entre as páginas. Aqui, se eu voltar para a página 1, eu estou nas primeiras 10 páginas e a página 2 é a próxima. E todos os endpoints da nossa aplicação, todas as rotas nesse momento, vão retornar com essa mesma exata estrutura aqui. A quantidade de registros que retornou, o next, o previews e, de fato, os results com toda a lista de resultados. Pronto, está paginada a nossa aplicação inteira. Que é mais fácil que isso? Não tem como, eu acho, né? Você fez uma aplicação inteira aqui de forma muito fácil, usando as classes prontas do Django REST Framework. Maravilha! Mas essa paginação aqui, a Page Number Pagination, não é a paginação que eu gosto de usar nas minhas APIs. Porque o que acontece? Você só consegue aqui definir qual página você quer ver. Se eu quero ir para 2, 3, 4, para 1, eu só consigo setar direto a página que eu quero ir. E a quantidade que vai vir por página, o limite de objetos, que é 10 nesse caso, ele é fixo. Eu como usuário da API, não consigo dizer quantos objetos eu quero que retorne. Então, eu gosto de usar nas minhas APIs, e eu recomendo vocês usarem, a Limit Offset Pagination, que é a nossa segunda classe que a gente vai usar aqui. Tá? Então, eu venho aqui e a Default Pagination Class, ao invés da Page Number Pagination, eu gosto de usar a Limit Offset Pagination. O Page Size eu mantenho 10 por padrão, porém, qual que é a diferença da Page Number Pagination para Limit Offset Pagination? É que na Limit Offset Pagination, você, como usuário da API, quem está consumindo, consegue definir quantos registros, quantos objetos vão retornar em cada consulta, em cada página. E aí você consegue fazer algo assim, ó. Olha que bacana. Agora eu vou buscar aqui os carros. A estrutura é a mesma, tá vendo? Count, Next, Previews e Results, com 10 por padrão, porque a gente configurou lá 10. Porém, olha só que bacana, ele tem dois parâmetros aqui. Ele não tem só o parâmetro Page. Aqui você tem dois parâmetros na Limit Offset. Você consegue definir o Limit e o Offset. Ó, né? Que novidade. Então, o que acontece? Você define aqui, ó. Deixa eu até ler o que eu escrevi para vocês aqui, ó. O cliente inclui um parâmetro de consulta limite e deslocamento. Tá? O que isso significa? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Eu digo o limite de registros que eu quero por página. Então eu quero 5 somente registros por página. Tá? E ele vai retornar 5 objetos somente. Ou eu quero 1. Eu quero 1. Vai ficar mais fácil de ver com 1. Quero o limite de 1. Vai retornar um único objeto por página. E o offset é a partir de qual registro eu quero começar. A gente tem 23 aqui. Eu posso começar a partir do 22 e eu quero um só a partir do 22. Vai retornar o último. Ou não, meu offset é 0. É 0 e eu quero um só. Tá vendo? Então eu vou pegar o primeiro. Ou é 10 e eu quero começar a partir do 0. Depois é 10 e eu quero começar a partir do 10. Então vai pegar do 10 ao 20. Ou é 10 e eu quero começar a partir do 30. Não vai ter, eu acho. Não vai vir nenhum resultado porque não tem 30. Mas deu para entender que aqui você acessa por deslocamento, como eu falei na documentação. Você diz quantos por página você quer e a partir de qual registro você quer começar a contar essa quantidade de registros que você quer pegar por página. Olha a flexibilidade que isso dá para quem está consumindo a API. Então fica paginado, fica rápido, com melhor desempenho, mais organizado. E quem está consumindo define o limite e onde ele quer começar a pegar aqueles resultados, e assim quem consome a API consegue navegar de forma muito fácil entre os registros paginados. Muito massa, né? Eu prefiro o Limit Offset. Não sei qual vocês preferem, qual vocês gostam mais. Comenta aí para saber qual vocês usam ou gostaram. Mas eu acho melhor, mais flexível que o Page Number Pagination, que é aquele que você seta de 10 em 10 fixo ou de 100 em 100 fixo. E o usuário só consegue ficar pulando da 1 para 2, para 3, voltar para 4,
voltar para 1, né? Então ele só consegue ficar navegando. Aqui não, aqui na limit offset é muito mais flexível para quem consome a API, e assim, com 2 linhas nas configurações do projeto, aplica a paginação para todo o nosso projeto que tem listagem. O cursor pagination não vai funcionar para nós aqui, ele basicamente pega um campo de data e dá um split na URL, então fica lá cars/01/08/2024 e os registros daquele dia. Não vai funcionar para a estrutura de dados que a gente criou aqui, mas eu trouxe também. Vocês podem ler na documentação os casos de uso dela. Não é muito usado, então eu só citei, mas a gente não vai testar aqui, que não serve pra gente. Bacana, a paginação é fácil, né? Na verdade, autenticação, permissões e paginação até agora foi tudo muito fácil. E a gente tem basicamente aqui, nesse momento, nesse ponto do nosso projeto, uma API viável já. A gente tem uma API que vocês podem usar essa estrutura que a gente fez aqui para criar qualquer projeto que vocês quiserem, qualquer API que vocês quiserem. Apesar de a gente ter aqui somente marcas e carros como exemplo, vocês podem modelar em cima dessa estrutura aqui qualquer API com qualquer coisa de cadastro que vocês quiserem. Gestão de pessoas, funcionários, processos, peças, produtos, sei lá, modela do jeito que vocês quiserem. Expõe os endpoints como a gente fez aqui, aplica paginação, autenticação, permissão, pronto, você tem uma API pronta. É só seguir o passo a passo, a mesma estrutura, a mesma receita que eu estou ensinando desde a Live 14, quando a gente iniciou o projeto, até agora que a gente tem. E você vai ter como resultado uma API completa para atender a sua demanda, com paginação, autenticação, permissão bem modular e bem personalizada. Você pode fazer um multi-tenant, se você acessar a Live 007, eu acho que você pode aplicar um multi-tenant. Então, gente, com esse conhecimento aqui já dá para montar um serviço, uma API profissional, alto nível. Empresas grandes utilizam exatamente isso que eu estou mostrando aqui, com essas mesmas bibliotecas, com essas mesmas implementações, configurado do mesmo jeito. Tá? Então isso aqui é vida real, de verdade, tá? E muito simples, produtivo, por isso que o Django é tão querido, né? O Python é fácil e produtivo de usar, né? Bacana, agora a gente vai entrar numa etapa aqui de dar uma ajeitadinha no nosso projeto. Linter e dependências. Agora a gente vai entrar numa parte mais de organizar o projeto e boas práticas e tudo mais. Tem umas coisinhas que eu sempre adiciono nos meus projetos. Eu falei no início da live passada, no início do projeto, que eu ia mostrar para vocês como eu faço meus projetos, tá? Então aqui eu vou mostrar algumas coisinhas extras que eu faço, que eu recomendo. Ele dá aquele ar de, nossa, o cara teve um cuidado com esse detalhezinho, sabe? O cara não é mais, ele é um júnior, mas ele tá preocupado com o linter do projeto, com as boas práticas, com a PEP 8, eu vou falar o que é aqui. Quem é aluno nesse momento já está pensando, lá vem ele com as boas práticas, com os padrões de projeto e com a PEP 8 maldita. Sim, eu pego muito no pé dos alunos para escrever código de qualidade. Código dentro das boas práticas, código limpo, tá? Dentro do padrão esperado pela comunidade, da convenção esperada de linter, né, estilo de código. Eu pego muito no pé. E temos ferramentas para nos ajudar nisso. Eu uso uma muito simples. Tem outras, eu sei, tem várias, mas eu uso uma bem simples nos meus projetos aqui e que me atende, tá? Então vamos lá. Vamos configurar um linter e as dependências do nosso projeto. O linter basicamente é você verificar se o seu código está dentro dos padrões. Eu uso a biblioteca aqui Flake 8. Primeiro, existe um negócio chamado PEP 8 do Python. O que é a PEP 8? As PEPs do Python, elas são as propostas de melhoria do Python. Que a comunidade, os desenvolvedores da linguagem Python escrevem esses documentos como propostas de melhoria, e a cada versão ou release eles pegam uma PEP, uma proposta de melhoria, uma release, e implementam aquilo na linguagem e distribuem. Uma das primeiras que foram escritas lá em 2001, por nada mais nada menos que Guido van Rossum, o próprio criador da linguagem Python, ele escreveu a PEP 8. Guia de estilo para código Python. Então aqui ele descreveu qual é a boa prática, as formas corretas e as regrinhas de você escrever um código Python bonito. Eu não conseguiria citar todas as regras aqui, mas tem algumas básicas. Por exemplo, classes no Python devem ser em camel case. Camel case. Vocês viram que quando eu escrevi código aqui com vocês, todas as classes do meu código estão em camel case, ó.
tá? Que é a primeira letra de cada palavra maiúscula, tudo junto. Variáveis em Python devem ser obrigatoriamente variáveis em snake case e minúsculo. Então, uma variável Python está em snake case. Você não poderia criar uma variável Python desse jeito. Vai funcionar? Vai. Mas quem é experiente no Python mesmo, quem toma cuidado com boas práticas, vai ver um código Python escrito desse jeito e vai achar, poxa, que código feio, esse cara não entende de boas práticas. Tem gente que acha bobagem. Eu postei um vídeo uma vez no Insta falando sobre um código Python que estava todo errado porque estava fora dos padrões. Tinha variável em camel case, parecia JavaScript um negócio. E os caras me xingaram. O importante é funcionar. Isso aí é besteira, vai estudar. Os caras mandando eu estudar Python porque eu tô dizendo que a boa prática que o próprio criador da linguagem escreveu e disse pra gente usar é bobagem. Aí o Joãozinho lá de sei lá onde tá dizendo que não é importante, que é bobagem. Pô, fala sério, eu fiquei muito, muito chateado com os comentários daquele vídeo, para não dizer outra coisa. Então, geralmente, esses programadores, assim, que não se preocupam com esse tipo de coisa, são os mesmos que vão ficar dizendo o mercado tá saturado, tá fraco, eu não consigo uma oportunidade. Sim, você só escreve código bosta e você não se preocupa com boas práticas. E você acha bobagem um artigo que o próprio criador da linguagem que você está usando escreveu e recomenda. Então, assim, se você está aí na live e acha bobagem, continue achando bobagem, porque eu, como programador que sigo boas práticas, te agradeço. Sobra mais oportunidade pra gente, tá? Numa entrevista de emprego, mostra o seu código pro avaliador técnico com código Python escrito em camel case, e depois eu mostro o meu respeitando a PEP 08 e vamos ver quem vai conseguir a melhor oportunidade, tá? Só isso que eu tenho para dizer. Pistolada da live tá dada. Agora vamos voltar para o que importa. Então aqui você pode ver que tem pequenas regras da PEP 8 que você pode escrever. Fala sobre espaço, sobre tab. Gente, tem muito detalhezinho e todos devem ser seguidos. Tipo, depois de cada classe é bom dar duas linhas em branco, 2 espaços. Eu não vou entrar em todos os casos aqui. Eu, como trabalho há muito tempo usando a PEP 8, quando eu estou escrevendo código Python, automaticamente é intuitivo, eu já vou fazendo no automático, no piloto automático. Eu não consigo deixar um código, se tiver um espacinho a menos ou a mais ali, eu já não consigo, eu vou lá e ajusto. Então eu recomendo vocês treinarem para chegar no ponto de intuitivamente, automaticamente, vocês vão escrevendo código já dentro dos padrões esperados, tá? Não é bobagem. Um código bonito e legível importa muito. Tanto que o próprio homem está dizendo aí, né? Vai discordar dele? Pô, acho que não, né? Então é isso. Vamos lá então. A biblioteca Flake 8 você instala no seu projeto e ela te ajuda com essas regrinhas. Então você escreveu o seu código, você roda o Flake no seu projeto e ele vai te dizer assim, lá na linha tal, do arquivo tal, você esqueceu de deixar um espaço ou esqueceu de deixar uma linha em branco. Então ajuda muito, tá? Apesar de ele não pegar todas as regras da PEP 8, então se você escrever ali uma classe em lowercase ou em camel case, ele não vai pegar isso, mas ele te ajuda muito. É uma boa prática você adicionar esse linter aqui. Então a gente precisa vir aqui e dar um pip install Flake 8. Maravilha. E agora, depois de instalar ele, você já a primeira coisa que eu faço é criar um arquivo na raiz do meu projeto chamado .flake8. E eu vou mostrar uma coisinha para você. Você cria aqui na raiz do seu projeto um arquivo .flake8. É o arquivo de configurações que o Flake vai ler e vai saber as regras que você quer excluir ou não. E eu sempre vou excluir aqui, tá? Você cria uma chave aqui, o Flake8, dentro desse arquivo. Eu vou excluir a venv, a virtual env, então não é para o Flake considerar essa pasta como uma pasta para ele verificar. Não é para ele verificar a venv. E eu ignoro a regra 501, porque eu quero. Se vocês não quiserem ignorar, não precisa. O que é a regra 501? Ela diz, o Guido Van Rossum falou, que uma linha de código em Python, ela tem que ter no máximo 79 caracteres de tamanho, uma linha. Essa é a regra mais difícil que existe de seguir. Tá? Porque geralmente você vai ter... aqui no nosso projeto, por exemplo, deve ter linhas com mais 79 caracteres. Vamos ver aqui. Aqui, ó, permissions, por exemplo, são 54. Aqui não tem nenhuma. Tá? Eu já escrevi meio dentro... não, aqui, ó. Essa aqui tem 102
linhas. O que eu teria que fazer aqui para ficar dentro do padrão? Quebrar a linha. Tá? Então essa regrinha mais chata eu tirei aqui, mas você pode deixar e você vai passar todo o seu projeto quebrando linha e deixando dentro de 79 caracteres. Tá? É uma regra de boa prática. Bacana, mas eu estou ignorando ela aqui. Você pode ignorar quantas regras você quiser. Eu ignoro só essa geralmente, então tem o arquivo Flake configurado aqui. Agora, se eu vier aqui no meu terminal, no meu projeto com a VEnv ativa, ou até aqui no terminal integrado do VS Code mesmo, você pode rodar Flake 8, só isso, tá? Só Flake 8. E ele vai verificar todo o projeto aonde que está com problema, tá? Onde que está com problema. Olha só, ele listou todos os problemas do meu código aqui. A gente dá um Ctrl click e vai começar a ver aqui onde estão os problemas. Ó. Indentation contain types. Então aqui já dá para ver visualmente que está faltando aqui dar uma ajeitadinha. Aqui nessa outra linha, vamos ver. Indentação. Tem múltiplo. Vamos rodar de novo e ver se resolveu aquela primeira. Não, não resolveu nem a primeira. Vamos ver o que está rolando aqui. Se eu botar na mesma linha, será que ele conserta? Vamos ver. Ó, você vai ter que vir consertando, ó. Isso aí, você vai ter que vir consertando aqui. Deixa eu ver se isso aqui resolve. E daí eu arrumo lá também. Ó, você vai ter que vir consertando tudo conforme as boas práticas, ó. Aqui no IRLs tem problema também. A indentação tá errada aqui, eu vou colocar na mesma linha também. Tá? Mas tem formas de quebrar a linha do jeito certo. Aqui, ó. Deixar assim também. Agora vamos rodar de novo o Flake. E aí, ó, olha que massa. Acabei de consertar. Não tem erro nenhum mais, tá vendo? Não tem nem nada fora dos padrões aqui das regras do Flake que eu escrevi. E nesse momento, tá tudo adequado, né? A gente consegue adequar o nosso código. Se tiver, por exemplo, aqui, ó, olha só, eu vou deixar uma classe perto da outra aqui. E depois das importações, deixar uma linha em branco só. Eu vejo muita gente fazendo isso. Se eu der um Flake, vai dizer, ó, você precisa de 2 linhas em brancos depois da importação, porém só encontrei uma. Depois das importações, sempre é necessário 2 linhas em branco. E a cada classe de espaço é 2 linhas também. Agora sim, o Flake vai pegar. Se eu deixar, olha que louco, se eu deixar um espaço fantasma aqui, ele já identifica como erro. Ó, crayon white space, na linha 10 do admin.py, caractere número 34. Então eu venho aqui na linha 10, salvo, e agora sim, ele pega todos esses detalhezinhos aí. Tá? Depois da vírgula, se eu deixar junto aqui, ó, e não der espaço depois de uma vírgula, ou depois de um mais, de um menos, de um igual, se eu não der espaço, ele pega também, ó, faltou espaço depois da vírgula. Aí eu venho aqui na linha 16 do admin, dou um espaço, salvo. E pronto, ele vai ficar pegando isso. Quando você não tiver nenhum erro mais, é sinal de que deu certo. Então fica a dica aí. Usar o Flake para sempre antes de subir seu código para o Git, fazer commit, alterar seu projeto, você sempre usa e passa o linter nele para ficar sem erro nenhum. E por último, e não menos importante, é uma boa prática a gente criar um requirements txt do projeto para todas as bibliotecas que a gente instalou, que o nosso projeto tem dependência, que ele depende disso, ficar junto com o projeto. Então você pode vir aqui, tá? E rodar o seguinte, quando você dá um pip freeze, primeiro, né, certifique-se de que você vai estar na VirtualEnv que tem as bibliotecas do seu projeto instalado. A gente tem o que aqui? Tem Django Rush Framework, tem Django Simple JWT, e como alguém que vai baixar esse projeto vai saber o que ele tem que instalar. Por isso que você precisa deixar no projeto junto o arquivo de dependências e versões dele. Então se você dá um pip freeze, ele lista todas as bibliotecas que tem instaladas e as suas versões que o projeto depende para poder rodar. Então você pode rodar um pip freeze, essa setinha para o lado aqui, né? Requirements txt. Boa prática recomendada para projetos em Python, não só projeto em Django, qualquer projeto em Python, é botar todas as dependências do projeto num requirements.txt. E você fazendo isso aqui, ele cria aqui o requirements.txt com todas as dependências do projeto. Tá? Essa aqui é bem simples
Isso aqui já é um diferencial, tem gente que esquece, não coloca, e ele dá um lock aqui, né? Ele loca ele dá um block aqui, né? Ele deixa estático as versões que o projeto depende para rodar. E qualquer pessoa que der clone no projeto, é só fazer um pip install -r requirements.txt e tudo que o projeto precisa para rodar já vai estar junto com o projeto. E aí, como dica extra, as dependências de desenvolvimento, eu gosto de separar em um arquivo chamado requirements_dev.txt. Então eu vou vir aqui e vou criar um arquivo na mão. Aqui é um pouquinho chatinho de fazer, mas eu gosto de fazer, de criar um requirements_dev.txt. E o que eu vou colocar aqui dentro? Eu vou colocar o Flake, por exemplo. Porque a biblioteca Flake, vocês concordam que para rodar essa aplicação em produção, para rodar o meu software em produção, eu não preciso do Flake instalado, né? Para botar ele no ar lá. O Flake é uma biblioteca que eu instalo local e uso somente enquanto eu estou desenvolvendo, enquanto eu estou codando. Então, aqui tem mais bibliotecas, porque quando você instala o Flake, por exemplo, o próprio Flake tem outras dependências, então ele instala tudo que ele precisa para trabalhar. O Flake precisa desses caras aqui para trabalhar. Mas o meu projeto para rodar não precisa deles. Então eu vou lá e eu posso tirar do requirements principal e passar para cá. Então aqui eu posso vir tirar o Flake, por exemplo. Tá? Tirar esse outro aqui que é dependência do Flake. Esses dois aqui também são dependências do Flake. E aí eu separo nos requirements do projeto, nas dependências que o projeto precisa para rodar e nas dependências que é opcional eu instalar em ambiente de desenvolvimento. Essa aqui é a boa prática de requirements, né, dependências do projeto. Bacana, né? E fica organizadinho assim. Olha só como o nosso projeto já está bem bacana, né? A gente tem a configuração do Flake, que é o nosso linter, tem as dependências e as dependências de desenvolvimento. Tem também dependências de testes, que a gente não falou aqui, que ficaria separado em outros arquivos também. Mas, no geral, o nosso projeto está dentro de excelentes boas práticas. Então, assim, gente, olha o que a gente conseguiu aqui, né? A gente tem um projeto, uma API completa. Eu mostrei para vocês tudo que eu uso na API, tudo que eu implemento, a forma que eu faço. E esse método, essa metodologia, todos os recursos, bibliotecas e funções que eu usei com vocês aqui, é replicável para a API que vocês querem aí fazer. Qualquer uma. Tá? Vocês conseguem replicar isso e aplicar essas boas práticas, eu tenho certeza. Se você subir um projeto desse, dentro dessas boas práticas, todo bonitinho, estruturado desse jeito, funcionando, autenticação, permissão, linter, requerimentos, dependências, tudo certinho, subir no seu GitHub é um excelente projeto de portfólio, excelente mesmo, assim, aí você pode dizer que se você conhecer e dominar tudo isso aqui, você está muito à frente de muita gente. Então, fica aí um projeto para vocês colocarem no portfólio de vocês ou adaptar para a realidade de vocês. Esse projeto depois, aqui eu vou subir ele para o GitHub público. Todo esse material, os dois materiais da Live 14 e da Live 15, com todo esse passo a passo, todas as explicações, todos os desenhos, todo o código, eu vou gerar um PDF bonito para vocês e vou disponibilizar dentro do canal da PyCode lá no Insta. Você entra no Instagram, vai no canal da PyCode, eu mando sempre os materiais lá para você baixar de graça, para você ter no material de estudo de vocês. Para os alunos do Django Master, eu mando lá dentro do grupo depois também, assim que eu gerar. Acredito que amanhã ou depois eu já encaminho tudo isso aqui com os projetos junto. E na descrição aqui dessa live tem o link para quem quiser se interessar pelo Django Master, que é o treinamento que eu tenho, onde eu sou professor, que eu ensino tudo sobre Django, sobre APIs, sobre nuvem. A gente vai muito mais a fundo, em muito mais detalhes. Você de fato domina a criação de plataformas, sistemas, sites, APIs em Django e Django REST Framework também. Tem sei lá quantas horas de aula, já mais de 300 aulas, eu acho, mais 75 horas de aula, ensinando tudo no detalhe, cheio de projeto. E toda semana tem novas aulas, tem grupo de alunos que eu interajo com o pessoal lá, enfim. Não é o foco aqui, mas está na descrição dessa live o link do Django Master, tem o site, tá? E você vai poder ver a lista de módulos, aulas completas e um vídeo também explicando um pouco melhor sobre o treinamento. Beleza, minha gente? Então, eu agradeço a todo mundo que ficou até aqui comigo, até esse momento. Muito obrigado para quem acompanhou, para quem interagiu. Eu espero que esse projeto seja
de valor para vocês, que sirva de alguma coisa, que eu tenha passado algum aprendizado legal aqui. E por essa live é isso. Um abraço, até a próxima e valeu!